paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai, nós estamos aqui dando continuidade no estudo, né, irmãos? Papai aqui mostrando as duas faces de Yahweh, né? As duas faces de Yahweh que sempre agiram, né? Desde a antiguidade, ele sempre foi a forma com que Yahweh falava, né? Com os seres da terra e também com os seres do céu. Verdade. Pensa que os seres do céu chegavam e ia lá adentrando os lugares ali da luz inacessível, que não. E Yahweh falava através desses dois, né? Nós vamos ver ali a respeito da face, a face direita e a face esquerda, né, irmãos? Conforme o papai falou, que se te bater numa face, ofereça a outra, né? Mostrando que a face humana é uma face de duas faces, né? De duas faces. E isso também remete a um outro estudo que nós vamos trazer para os irmãos em breve, a respeito da criação do homem, né? É um estudo maravilhoso, a criação do homem, para que possa entender ali, façamos o homem a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Esse é um estudo que nós vamos trazer para os irmãos em breve. E eu queria ler aqui com os irmãos uma passagem em Lucas, capítulo 6, antes da gente invocar. Lucas 6, 40. Lucas 6, 40. Diz assim, ó, não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Então aqui fala do discípulo perfeito. Isso aqui, o discípulo perfeito, que faz um link com o quê? Faz um link com Mical, que era um aluno, né? Ele era um aluno. Está na Bíblia Almeida, né? Na Bíblia Almeida, nós vamos ler aqui Provérbios 8. Provérbios 8, versículo, vamos pegar aqui na Bíblia versículo 30 Almeida, que fala assim, eu era era o seu aluno, né? Vamos ver essa passagem aqui. Então, amados, quando a gente pega Almeida revista e corrigida, em Provérbios capítulo 8, versículo 30, fala assim, então eu estava com ele, né? Com o Criador, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Isso está fazendo um link, irmãos, com Lucas, né? Isso está fazendo um link com Lucas, capítulo 6, né? Lucas, capítulo 6, versículo 40. Olha só, diz assim, não existe discípulo superior ao mestre, né? É a mesma coisa. Quando fala discípulo, está falando de aluno. Quando fala de mestre, está falando de professor. Então, não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Aqui faz um link que o momento ali, como eu já falei, do papai Yahweh forte, valente, ele ali é arrebatado à luz inacessível. O que acontece? Acontece que Mical, ali, que recebeu o nome de Yahshua, agora ele era discípulo, agora ele tem que se tornar mestre. Por quê? Porque agora ele vai ter que fazer o trabalho ali no lugar do seu pai. Tremendo. Né? E como a gente já viu que antes ele já foi preparado, quando lá em Deuteronômio que fala assim, que o sacerdote, quando o sumo sacerdote teve algum problema, né, físico, saúde, ele era substituído pelo seu filho primogênito, que faria o ato da expiação em lugar do seu pai. No lugar do seu pai. Então você já vê que ele já fez ali, quando o papai Yahshua desceu na terra, ele fez ali o trabalho no templo em lugar do seu pai. Depois que ele volta, ele é colocado de uma condição definitiva. Exato. Né? Até que papai ali foi arrebatado, então ele teve que ficar como administrador do Palácio de Marfim e também como sumo sacerdote. Então, ali fala, papai cita ele falando assim, todo o discípulo perfeito será como o mestre. Será como, não superior, mas como. Então, por isso nós lembrando lá de Melquisedeque, né?
Melquisedeque é a representação de quem? De Yahshua. De Yahshua. Que ele foi o quê? Yahshua foi rei dos palácios de marfim e também sumo sacerdote ao mesmo tempo. E ele podia exercer isso. Por que ele podia exercer? Porque é segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7. Exato. Diferente da ordem levítica. A ordem levítica não permitia que ele fosse sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, dava essa condição, tanto que dava que ele exercia. Então, quando papai Iau Filho, que era Yahshua, que recebeu o nome de Iau Filho, subiu para a luz inacessível, o seu filho, que recebeu o nome de Yahshua, começou a desempenhar a função. E ele sentava no trono do pai dele, mas ele não tinha coroa. Exato. Mas o trono é de Yahweh, né? Isso está em Salmo 45. Está falando daquele que leva a noiva. Ele fala assim, o teu trono é de Yahweh, o teu trono é de Yahweh. Quer dizer, não é teu trono é de Yahweh, porque o seu trono está lá embaixo. Exatamente. Né? O teu trono é lá embaixo. Aqui em cima, quem é rei é Yahweh, forte e valente, né, irmãos? Gratidão. Então, a representação ali de Melquisedeque é a representação do papai Yahshua, que desempenhava as duas. Agora, Mical, quando recebe o nome, ele vai desempenhar parecido, mas não exato, né? Porque ele não tem coroa para sentar no trono do pai dele nos lugares celestiais. A coroa dele é lá embaixo. É verdade. Né? Então, eu queria trazer esse esclarecimento para os irmãos, para ficar tudo muito claro, muito tranquilo, né? Então, nós vamos começar aqui o invocar. Você é convidado, tá, irmãos? Invocar conosco, porque é um momento maravilhoso que nós estamos chamando papai para junto de nós, para dentro de nós, no nome de Yahshua. Mais ainda, né? Porque é a unção que transborda, né? A unção que transborda. Nós estamos já com ele dentro de nós, mas a unção excedente transborda. Não é isso? Vamos juntos? Oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai, gratidão, papai. Gratidão, papai. Primeiramente, queremos dizer que, como te amamos, é verdade. Sabemos que são 2000 anos longe de ti, papai. Desde que subiste para a luz inacessível, junto do nosso Supremo Yahweh. Papai. Papai, saudades. Como ansiamos contemplar a tua beleza, tua glória. Tua beleza, papai. Como desejamos nos prostrar na tua presença e bendizer o teu nome. É verdade, papai. Papai, abençoa nossa missão nessa terra. Sim, papai. Que possa nos coroar de bom êxito, papai. Sim, papai. Confirmando a obra de nossas mãos. Sim, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Então vamos pegar aqui a leitura, irmãos. Vamos fazer essa leitura agora e em seguida assista o vídeo anterior, tá? Se você está chegando aqui agora, não perca o vídeo anterior para que você entenda as conexões. Exatamente. Okay? Vamos falar aqui do vinho novo. O vinho novo, irmãos, papai Yahshua fala assim, aquele que bebeu do vinho velho, ele não quer saber do vinho novo. Vamos ver onde que está isso? Em Lucas. Para você ver, irmãos, que esse que está falando que não precisa partir pão nem cálice, nem, olha só, nem rejeitar os evangelhos, anátemas, ele rejeitou. Isso mostra como o total embriaguez que ele está, totalmente embriagado. Vamos lá. Lucas, vamos lá. Lucas 5,39 dizia ainda essa parábola: ninguém rasga um retalho de um pano novo para colocá-lo numa roupa velha.
O contrário, rasgará a nova e o remendo tirará da nova, remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Isso. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres. Quer dizer, porque o odre velho está com resquício de fermento ali do vinho velho. E ele fala, com isso vai estragar, por quê? Porque quem não sabe, os irmãos, o odre é um local de couro, né, de animal, e ali se colocava o vinho ficava ali por muito tempo sem se estragar, mas era um vinho fermentado. Por quê? A fermentação consiste em transformar a frutose em álcool. Então, pega-se ali as bactérias que estão ali e elas fazem a fermentação. O fermento é um grupo concentrado de bactérias. Pois é. É bactérias. Então, ela converte o suco ali, a parte adocicada, a frutose, em álcool. Né? Isso chamada fermentação alcoólica. Aí produz, libera CO2. Aí o odre incha, não tem lugar para sair o gás produzido da fermentação, explode e cai o vinho no chão e estragou o odre, estragou o vinho. Então aqui está falando, não se põe vinho novo, porque um vinho novo não está fermentado, nunca fermentou num odre velho. Porque se for no odre velho, vai fermentar o vinho novo e ele vai estragar ambos. E ele fala, se põe vinho novo em odre velho, em odre novo. Por quê? Porque no odre novo não tem fermentação, não tem ali o fermento. Então, veja bem, ele fala isso. Não se pode misturar as coisas. Não pode você pegar e falar assim, eu sou Ialdim. Você é Ialdim, mas ainda está no fermento de Babilônia. Por quê? Porque esses 4 evangelhos ali, só um é a escritura. A escritura, o de Lucas. Os outros 3, aquilo ali não é escritura e aquilo está fermentado. Então, se você joga para dentro de você, você é o odre. Você é o odre. Você pode ser até um odre novo, recebendo agora a mensagem. Mas você jogou esses evangelhos ali fermentados para dentro de você, vai estragar você. Você vai ficar estragado, vai corromper você, vai te estragar. E aqui papai está falando assim, olha o que ele continua dizendo. Ele fala assim, ninguém põe vinho, versículo 37, Lucas 5,37, ninguém põe vinho novo em odre velho, caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odre novo. Exato. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo. E diz, porque diz, o velho que é bom, o velho que é bom, né? É o vinho fermentado que é bom, é esses evangelhos anátema aí que é bom, né? Evangelho de João que é bom, né? Essa mentirada. Falando, a gente vê ali, e Alcha veio o homem. Aí o evangelho de Mateus fala assim, e andando sobre as águas. Que homem anda sobre as águas? Lá que você é bobo, irmão. Como você fala aí, ensina aí para os seus discípulos, falando que ele veio 100% em carne e fala que ele andou sobre as águas. Que carne é essa que anda sobre as águas? Isso aí esse vinho nojento de Babilônia. Porque se Lucas fala que ele fez um estudo minucioso, passo a passo, gradativo, de todos os fatos, e ele fala de todos os fatos, como que ele ia deixar essa parte tão importante, né? Nossa, Nunca. como é importante. E é no Evangelho de Mateus essa nojeira que está ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está nessa nojeira desse Evangelho, anátema. É nesse evangelho nojeira que vem lá os magos, vem os magos lá do Oriente, né? Seguindo as estrelas. Irmão. Aí fala lá que o menino nasceu, fugiu para o Egito. Fugiu para o Egito, lugar para se fugir, hein? Irmãos, veja bem como tem sido ensinado para você. Não se põe vinho velho em odre novo. E nem vinho novo em odre velho.
não se casa um com o outro, tem que se colocar vinho novo em odre novo, que foi lavado, irmãos. Passou ali pela imersão, se tornou uma nova criatura, está aberto para a verdade, rejeitou tudo aquilo que foi ali de Babilônia. Aqui está falando de vinho novo, não está falando de você não celebrar. Está falando para você celebrar com vinho novo. Não está falando para você desprezar o que Yahushua fez, não. Está falando para você celebrar e colocar isso em memória, o que ele fez, celebrando, porque os israelitas sempre foram aqueles que traziam a memória. Sempre. As festas deles era para lembrar a festa da Páscoa, saída do Egito, para lembrar. Por isso é em memória. Aí eles tudo tinha festas, irmão, para lembrar o que Yahushua fez no passado. Agora o momento mais importante, o momento que nós vemos Colossenses 1, a partir do capítulo 15 em diante, que fala assim, através dele e para ele, né, ele reconciliou os seres do céu e da terra, através do seu sangue derramado no madeiro. Você vai desprezar o ato? É exatamente o que nós celebramos em todas as nossas reuniões, com pão ázimo e também com vinho sem fermento, que é esse vinho novo que Papai Yahushua está falando aqui, ó. Ele está falando assim, faz isso, faça isso, mas faça com vinho novo e seja odre novo. Exatamente. Para você trazer à memória o que ele fez. Tá entendendo, irmãos? E aí ele fala, quem bebeu vinho velho não quer saber do vinho novo. Por quê? Estão embriagados. E esse que fala que não é para celebrar o pão e o vinho, irmãos, tá ali comendo com boca gostosa esses evangelhos fermentados. Inclusive de João. Inclusive de João. Inclusive sem de João. palavras. E está falando da celebração do pão sem fermento e do vinho sem fermento, irmão. E comendo, enchendo a boca de fermento, engolindo com gosto. Entendeu? E ainda está aquele tanto de gente seguindo ele lá. Tá aquele... Por quê? Porque aqui está falando aqui, ó, em Lucas 6. Lucas 6 diz assim, Lucas 6, 26. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas, e seguia eles. Mas quando vinha aqueles que foram enviados de Yahushua, rejeitava e perseguia e batia na face. Mas, no entanto, quando eram os falsos profetas, era, que lindo, que bonito, deixa eu carregar no colo, vem cá comer na minha casa, vem comer a comida bem gostosa que eu preparei. Mas os verdadeiros eram rejeitados. Vocês estão entendendo, irmãos? É, terrível. É terrível isso. Terrível. Nós vamos lá em Êxodo. Voltar agora em Êxodo. Vamos lá em Êxodo, vamos né? lá. Vamos lá em Êxodo. Lembrando da coluna, né? Isso. Nós já vimos ali Jacó lutando com o anjo à noite. Isso. Agora a coluna, ela foi colocada durante o dia, Durante né? o dia. Exato. Uma coluna durante o dia e uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ali é a forma dele mostrar as duas faces como elas se manifestam. Exatamente. Na sarça ardente era quem? O anjo Mical falando como macho no fogo. Quando nós vemos lá na passagem pela nuvem, nós vamos ver agora vai ser a nuvem falando, e quem é a nuvem, a outra face, falando com macho. Exato. Primeiro falou na sarça ardente, o fogo que não se consumia, e depois pela nuvem, Exato. que fez um link lá com Apocalipse 14:14, né? Exato. Que o irmão leu agora. Aquele que tem está sentado no trono na nuvem, né? Exato. Que faz um link também à transfiguração do Papai Yahushua na nuvem, né? Exatamente. Vamos lá. Êxodo 33. Aqui, ó, como nós falamos, o anjo lutou com Jacó durante a noite inteira. Ele falou assim, agora me solta porque eu tenho que ir embora. Já vai ficar dia. Fazendo um link com Gênesis, falando assim, olha, Yahushua fez os dois luminares maiores, um para governar o dia e outro para governar a noite.
fazendo uma representação de dois seres celestiais, um, o Sol, Yalcha, e o outro, Mical, ok? Ok. Então, Mical lutou a noite toda, e aí Jacó fala assim, me deixa embora. Aí só vou deixar se você me abençoar. Deu o nome a ele de Israel. Aí ele falou assim, eu vi Ial face a face, a minha vida foi salva. Salva de uma salvação no final dos tempos, na era de Filadélfia. Exatamente. Na era de Filadélfia, fazendo esse link, irmãos. Vamos lá. Êxodo 33, começa a ler do 7, irmão. Vamos lá, diz assim. Moisés tomou a tenda e armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Ial, ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé, na entrada da sua tenda, e seguia Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda. E acontecia que, quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo levantava, e cada um se prosternava à porta da própria tenda. E ao então falava com Moisés face a face. Face a face. Fazendo um link lá com o anjo que lutou, também foi referido que via face a face, viu? Isso. Aí diz, como um homem fala com seu amigo, ou seja, Ial falando face a face com Moisés, como falava com um amigo, né? Isso. É tremendo. Aí pega agora no 18. Irmão. 18. Aí diz assim, Moisés respondeu a Ial, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele replicou, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Ial. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, não poderás ver minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar o quê? Vivendo. E Ial disse ainda, eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Isso. Veja bem, irmãos, não se pode ver. Fazendo link com o quê? Fazendo um link com aquela passagem que nós lemos lá em Timóteo, né? Que é o rei. E ali faz um link com o quê? Faz um link, irmãos, com Ial Supremo, Ial Filho. Ial forte e valente na luz inacessível. Isso. Ok? O nome que ele recebe é o nome do rei dos reis, mestre dos mestres. Aí ele faz a distinção no momento que fala que aquele que habita na luz inacessível é o único que possui a imortalidade. Mostrando que Yalcha, quando ele veio à Terra, ele foi morto e precisou o anjo da vida ir lá ressuscitá-lo. Exato. Então, ele recebeu o nome, mas ele é aquele que não é referido como Ial Supremo, mas Ial forte e valente que precisou ser ressuscitado. Exatamente. Isso é uma distinção para distinguir um do outro. Mas ambos receberam, Ial Supremo deu o mesmo nome para o seu filho, porque ele foi digno. Exatamente. Digno, foi colocado à prova e se mostrou digno de tudo. De todas as provas ele passou e foi aprovado. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem em Êxodo, olha só, ele fala que a coluna
Isso está aqui, ó. Versículo 7. Versículo 7, Versículo Êxodo 9. 33, versículo 9. A nuvem baixava. E eu já falei, já trouxe o estudo para os irmãos da coluna. A coluna durante o dia, uma coluna de nuvem. E a coluna à noite, de fogo, né? Então, quando está falando aqui, está falando para os sábios. Já aquele que já está adiantado, crescido, está falando quem é esse? Iaush. Exatamente. É o anjo forte. É Iaush. O sol. O sol. Ele se manifestava durante o dia. É uma Exato. face de algo. Exatamente. E a outra face durante a noite. Nós vimos ele lutando ali, o da face da noite, durante a noite toda com Jacó. Agora, esse, ele é mais poderoso. Tá entendendo? Ele é mais poderoso. Tremendo. Ele é o grande aço. Vamos ver isso em Gênesis? Vamos lá. Gênesis 1:14. 1:14. Iau disse: que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais. Viu? Que eles sirvam de sinais. Tanto para as festas quanto para os dias e anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Iau fez 2 luzeiros maiores. Iau, aqui que fez, não está falando de Iau supremo. Está falando o anjo que foi enviado para isso. Exato. Sempre ali. Você viu ali que está falando assim, Iau disse. Mas é Iau disse? Não. É o anjo que é face de Iau que disse. Exato. Ele é face de Iau que disse. Mas ele fala pela boca. Uma boca, 2 faces e uma única boca. Uma única boca usa as 2 faces para falar. Exato. Diferente de um querubim. Querubim, ele tem 4 faces. E cada face tem uma boca. Então eles falam em separado e falam em conjunto também, diferente do homem, que tem 2 faces, mas uma única boca. Representação de quem? Representação de Iau. Iau, que tem 2 faces e uma única boca, que fala através das 2 faces, ok? Exato. Porque Iau é invisível. Por isso ele é a Entendeu? imagem de Iau invisível. Por isso ele é invisível, irmão. Ele habita na luz inacessível, é invisível. Quando ele se manifesta, ele manifesta por esses 2 personagens. Tá? Tremendo. Então vamos lá, olha só, versículo Gênesis 1, versículo 16. Diz assim: Iau fez 2 luzeiros maiores. Ó, Iau fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro com poder do dia, viu? O grande luzeiro com poder do dia, mostrando grande em poder. E o pequeno, o piquititinho, é o quê? A lua. O jumentinho. É o jumentinho, viu? O jumentinho, é a lua. E o pequeno luzeiro com o poder da noite, Essas são as 2 faces de Iau. Representando aqui, ele age durante o dia e o outro ele age durante a noite. Vamos lá, vamos voltar lá em Êxodo. Êxodo 33. Êxodo 33. Então, aqui Moisés queria ver a face, mas ele não podia ver a face do sol. Por quê? Porque ali ele fala assim, olha, você não pode ver minha face, porque se você ver minha face, você vai morrer. Então eu vou passar aqui, você vai ficar atrás da rocha. Vai ter aqui uma rachadura, uma fenda. E você vai olhar entre a fenda, mas você põe a mão assim, ó. Você vai esperar eu passar. Quando eu passar, você vai ver de costa. Quando você me ver de costas, você não vai ver minha face brilhante. Você vai ver minhas costas. Exatamente. E aí você vai ver minha glória. Então esse aqui é o anjo, que é a representação de quê? É o anjo que é a representação do sol. Entendeu? Que está em Malaquias, sol da justiça. Esse que comandava o dia, Exato. enquanto o outro anjo comandava a noite. Os 2 têm um governo, ambos têm um governo. E os 2 são as 2 faces. Se te bater numa face, ofereça a outra no final dos tempos. E nós vimos ali, Moisés bateu nas 2. Bateu 2 vezes na rocha, representando os Ialdins, os israelitas que rejeitam a mensagem 2 vezes. Na vinda, na visitação da primeira face e na visitação da segunda face. Vamos lá. E diz assim. 33? Aí
ele fala, olha só, versículo 23, né? 33, 23. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, porém, não pode ver. Isso faz um link com aquele que recebeu o quê? Recebeu o nome, recebeu o manto e recebeu as vestes. Quem que é esse? Yausha Mical, que é Mical que recebeu o nome de Yausha, recebeu as vestes de Yausha, recebeu a túnica de Yausha e o manto embebido de sangue. Vamos lá, isso está em Apocalipse 1. Vamos lá, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Apocalipse, olha só, esse aqui é o anjo enviado, tá? Enviado para anunciar. Então, quando ele fala esse anjo, ele já dá a dica que ele é Mical, porque Mical é a trombeta, né? Mical é a trombeta de Ial. Mical é a trombeta de Ial, que você vê aqui, ó, em Apocalipse 14, 14, olha só. Apocalipse 14, eu tenho que parar um pouquinho, voltar, tem né? Que fazer. Porque não tem jeito. Tem que fazer. Apocalipse 14, 14 diz assim: depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem. Isso aqui você sabe muito bem que papai ia ao filho, porque ele já tinha descido, ó, desceu da luz inacessível. Lembra disso? Ó? Ele vai descer da luz inacessível e vai sentar no trono. Todo olho verá, inclusive aqueles que transpassaram, né? Ou seja, todo olho verá na terra, não, verá no céu, porque ali está reunido o tribunal do Mashiach. Por isso o Espírito e a noiva e a esposa diz vem, né? Então, esse é o estudo anterior que nós trouxemos. Aí o que acontece? Presta atenção. Apocalipse 14, 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Nisto outro anjo saiu do templo. É esse que recebeu o ofício do pai dele. Esse que recebeu as vestes embebidas de sangue, o manto e o nome. E é por isso que ele cuidava do templo, até que o pequeno chifre, o Emanuel, entrou lá e desafiou ele lá dentro, profanando o templo. Isso. E ele fez o quê? Ele teve que invocar Ial, Ial levou ele para a terra. Isso está em Salmo 18, é um estudo maravilhoso, nós vamos trazer em breve aqui. Mas só para você entender, ele cuida do templo, desde que papai Ial subiu para a luz inacessível, ele se tornou um administrador, tá? Ele é aquela representação de Isaías 22 de Eliaquim, que está falando, vou tirar de Sobne e colocar tudo para Eliaquim. Eliaquim, naquele momento, ele começou a administrar tudo. Mas ele, além de administrar, também era o quê? Ele também era sumo sacerdote, cuidando do templo celestial. Então, ele estava sentado no trono do pai dele, mas ele não era rei. Ele era administrador, regente. E ele assentava ali. Então, para os irmãos entenderem do estudo anterior, Melquisedeque é a representação de Yausha. Porque Yausha, nos lugares celestiais, ele era rei, sentado nos palácios de marfim, e também sumo sacerdote. Mas a partir do momento que Yausha desceu à terra, e quando ele subiu, Ial quis sobreexaltá-lo, colocando ele na condição de Ial filho, Ial forte e valente, e chama ele para a luz inacessível, arrebatando ele. Exato. Representação do arrebatamento de Elias. E o que acontece? O filho dele se torna, que recebeu o manto, o nome e também o ofício, a missão, e o espírito de Elias, né? O espírito de Yausha, administrando essas duas coisas. Só que isso causou muito ciúme, muita inveja no céu. E essa é o complô contra José. Nós vamos ver isso no estudo em breve. Mas o que eu queria falar? Ele é simplesmente um servo
que um servo perfeito que se torna igual ao seu mestre. Se cumprindo a palavra. E ele, a diferença dele para o papai e ao filho, que era Yausha, a diferença é a coroa. Exato. Tá? Porque a coroa de Iau, o rei dos reis, é no céu. E a coroa de Yausha, que é Mical, recebeu o nome de Yausha, vai ser na terra. A coroa dele é na terra. Então ficava claro que a representação de Melquisedeque é para com Yausha antes de vir à terra, tá? Yausha antes de vir à terra, antes de também receber o nome de Iau. Ele desempenhava as duas funções, de sumo sacerdote e também de rei, aonde? Nos lugares celestiais. Exatamente. Okay? Gratidão, papai. Isso para ficar claro, porque eu já vi aí, tem irmãos aí escrevendo aqui, falando que nós estamos tirando a glória de Yausha. Muito pelo contrário. Não, nós estamos muito pelo contrário, exaltando ele acima de tudo. É interessante, irmão. Os dois luminares, né? Para governar a noite. O sol. Para a noite? A lua, para governar o dia. O sol e para governar a noite, a lua, né? O sol no céu, a lua na terra, né? Que é a representação ali da condição das trevas, né? Que você vê ali que o período de trevas na terra, né? Período final, né? Período final. Período então, terrível, né? Que é esse tempo nosso. Né? O luminar que está na terra iluminando é a lua. É a lua agora. Você vê que a lua. E é por isso, irmãos, que você vê a lua tem a representação da lua de sangue. A lua de sangue é a representação de quem? Mical usando as vestes do pai dele, principalmente o manto embebido de sangue. É tremendo, irmão. Entendeu? A lua de sangue, a lua vermelha, a lua de sangue. É a representação de quem? Mical, que recebeu o nome de Yausha, recebeu as vestes, recebeu o manto embebido de sangue. Para ficar claro que tudo é encaixadinho. Nossa, irmão, tudo é encaixadinho. Olha só, então eu peguei aqui o Apocalipse 14, irmãos, para mostrar que tem um anjo que saiu, olha só, saiu do templo. E ele grita, a palavra gritar ali está representando toque de trombeta. Ele está gritando, olha aqui que ele faz, ó. Veja bem, diz assim, ó, nisto outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que está sentado na nuvem. Olha aqui, o que está sentado na nuvem está acima dele, ó. Por quê? Porque a nuvem ali é a representação dos palácios de marfim, onde está o trono. E o templo está aqui embaixo. Ele sai do templo e grita, para que a voz dele chegue lá em cima. Ele grita para a voz dele chegar aqui em cima. Ele grita porque ele tem som de trombeta. Ele fala, lança a tua foice, porque a seara da terra já está madura. Olha que lindo, né? Então, isso aqui, por que eu peguei aqui? Para mostrar que são dois, né? São dois. São esses dois aqui. Tremendo, né? Tremendo. Muito tremendo. Agora, nós estávamos onde, irmão? Êxodo 33. Vamos lá. Vou voltar para Êxodo. Voltar para Êxodo 33. Que agora deu para identificar. Agora você está entendendo na nuvem. Quem é aquele que está na nuvem? Então, esses dois, irmãos, o que sai do templo e o que está na nuvem aqui, a nuvem aqui, isso é uma profecia, irmãos. Isso aqui você tem que entender que isso ainda vai se cumprir. Isso aqui, aquele que está na nuvem, tem um trono, e esse que sai do templo e grita, aquele que está lá em cima, são as duas faces de Yahvé. São as duas faces de Yahvé. Se bater numa face, ofereça a outra no final dos tempos. Ofereça a outra. Aí, o que acontece? Não se podia ver a face. Por isso ele fala, olha pelas costas. Olha pelas costas. Olha pelas costas, porque aqui não tem face. A face está aqui na frente. Então, olha pelas costas. Faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse 1. Vamos lá, Apocalipse 1. Apocalipse 1. A gente leu Apocalipse 1. Vamos lá, Apocalipse 1. Ao anjo que vem trazer a mensagem para Yaurana. Olha só. Ao anjo que veio trazer a mensagem para Yaurana. No capítulo 1, versículo 16. Isso aqui não é Iau filho. Isso aqui é Mical que recebeu o nome de Yausha quando Iau filho foi
arrebatado para a luz inacessível. Está no estudo anterior. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na sua boca saía uma espada afiada. Faz um link com Apocalipse 19. Com 2 gumes. Sua face era como, olha aqui, era como. Não era o sol. Era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Era como. Faz um link com a palavra ali do cordeiro. Eu vi um cordeiro como que imolado. Como que? Ele estava imolado? Não, porque ele não estava ferido. Mas ele estava coberto de sangue por causa das vestes do pai dele. Sim. Como que? E aqui a mesma coisa, usa a mesma coisa. Sua face era como sol. Por quê? Isso aqui era como sol. Por quê? Ele fala assim, olha, quando brilha em todo o seu resplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Viu? Ao vê-lo, que ele viu a face dele. Caiu como morto, morreu. Porque fala que Ial, ninguém pode ver Ial, porque senão morre, não é? Então Ial-Han ali morreu. Morreu. Aí o anjo, para dar a dica, quem que é o anjo? Que é o último Adão, que é o espírito que dá a vida. Tremendo. Ressuscita ele ali. Tremendo demais. Viu? Que lindo. Olha aqui. Ele viu a face como o sol. Tremendo. Ninguém pode ver, né? Ninguém pode ver a face de Ial. Quando vê, morre. Ele viu a face e morreu. Caiu mortinho. Porque viu a face. Para mostrar quem que era aquele anjo, o anjo da vida, o anjo que ressuscitou Papai Alcha, e é o último Adão, conforme em Coríntios, né? Que fala ali, 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15. Que fala assim, ó, o último Adão se tornou espírito que dá a vida, que ressuscita. Então, faz um link com Daniel 7, o ancião. Aí até que veio o ancião para fazer justiça, fazer julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Tremendo. E ali ele faz o quê? Vem um fôlego de vida da parte de Ial e ressuscita, viu? Então aqui é um link para mostrando como é que conversa a linguagem de sábio. Ele está falando assim, olha, parecia Yalcha, porque parecia o sol, mas não era o sol, era a lua. Mas a lua estava brilhando igual o sol. Porque quando eu via essa lua brilhando igual o sol, caí como morto, caí como mortinho. Pum. Aí o anjo, que é o anjo da vida, ele pega e faz isso. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando. Não temos. Viu? Eu sou o primeiro e último. Ó, é lindo isso. Muito. E aqui, irmãos, olha só, essa passagem que está falando aqui do anjo, faz um link com Isaías 30, 26. Vamos lá, Isaías 30, 26. Isaías 30, 26 diz assim, ó. Então a luz da lua será igual à luz do sol. Viu? Então a luz da lua será igual à luz do sol. Aqui está mostrando o momento quando a lua recebe o quê? Recebe o manto, ele recebeu o manto, ele recebeu o manto embebido, ele recebeu as vestes de sumo sacerdote, ele recebeu o espírito. Aí ele brilha igual o pai dele. Tremendo. Ele brilha igual o pai dele. Então, quando Ial-Han ali viu ele, caiu como mortinho na presença dele. Mas ele é um anjo da vida. Vai deixar ele morto lá? Não. Pega ele e levanta ele, irmão. Levanta ele. Pôs a mão direita e levanta ele. Isso aqui é maravilhoso. Os segredos mais profundos, irmãos. Para o final dos tempos. Nós vamos... Êxodo? Finalizar Êxodo? Vamos finalizar Êxodo? Êxodo 33? Êxodo, né? Porque ali nós já mostramos, basicamente assim. Agora só para a gente mostrar... que ali ele fala, Êxodo 33. Êxodo 33, 11. Ial então falava com Moisés face a face, como um homem que fala com seu amigo. Com seu amigo, né? Então, era o próprio Ial que habita na luz inacessível, que nenhum nem viu, nem pode ver? Irmãos? Não.
Não é. Por quê? Porque a escritura não se contradiz. E quando está se contradizendo é aquele fermento ali, ó, do evangelho anátema ali de Mateus, Marcos e João. É verdade. Essa aqui, ele está mostrando o quê? Está mostrando que é uma face de Iau falando. E nós vimos Papai Yaucha no final dos tempos falando ali, no momento que ele traz o evangelho. Se te bater numa face, ofereça a outra para bater. E faz um link com Moisés também, o mesmo Moisés, que bate na rocha 2 vezes. E bate na rocha para quê? Para sair água. Para sair água. Aí nós vamos ver que água é essa no final dos tempos. Que água é essa no final dos tempos? As águas de Siloé que flui mansamente. Isso está onde? Está no livro de Isaías, né? Vamos lá em Isaías? Isaías, capítulo 8. Vamos ver, Isaías. Isaías 8. Bateu na rocha para sair água. Mas não era para bater, porque ela ia soltar água de qualquer jeito, né? A ordem era Mas a ordem era para bater só uma vez. Nós fomos lá no livro de Números, né? Falando, bate uma vez. Aí ele bate 2 vezes. E é por causa desse bater 2 vezes que ele é punido, né? Isaías 8, irmão. Olha só. 8, versículo 5. Pode ler, irmão. Versículo 6. Pegar o 5. Tornou Iau a falar-me e disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialdar, com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel, ó povos, sabei e espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Todos os confins da terra. Tá, isso aqui está mostrando que é o tempo de tribulação. Esse é o tempo de tribulação. Não. E aí, Iau ali está falando através de uma das faces. Ele está falando assim, ó, porque esse povo, quem? Os israelitas. E aqui os israelitas espalhados nos confins da terra. Não é os israelitas lá de Israel, não. É os israelitas espalhados nos confins da terra. Olha, porque esses rejeitaram as águas mansas que eu estou mandando no final dos tempos. Eu estou mandando essa água mansa no final do tempo. Por quê? Nós vimos lá a pedra. A pedra bateu 2 vezes para ela sair a água ali. Não era para bater, era para bater só uma vez. E eles batem 2 vezes e a água brota da rocha. Sim. E essa água é a água mansa, cristalina, para eles fartarem. Por quê? Porque aqui, ó, a face, ó, uma face, mas uma boca só. A água está saindo da boca. Exato. Tá entendendo? É a mesma água que vem no início e no final dos tempos. Exatamente. Saindo da mesma boca, saindo da mesma fonte. Exatamente. Então, eles rejeitam no momento que Papai Yaucha vem e rejeita no final dos tempos, na mensagem do mensageiro de Filadélfia. Eles rejeitam. E por que eles rejeitaram? O que Iau diz? Porque eles rejeitaram as águas que saem dessa rocha, que flui mansamente, eu vou enviar. Ó, Iau fala, eu vou enviar Emanuel, que vai vir como uma água também, só que uma água de inundação, uma água suja. Já viu água de inundação? Nossa. É uma água nojenta, é uma água suja, barrenta. Vem com destroços, vem com gente morta, vem com animal morto. Tudo lixo, ali, ó, lixo. Tudo. Então, porque eles rejeitaram as águas tranquilas. Faz um link com... E cristalina, né? Cristalina. Faz um link com o Salmo 23. Vamos abrir lá o Salmo 23? Diz assim, ó. Iau é o meu pastor.
nada me faltará. Agora você entende, né? Ial. Espada, lança contra o meu pastor. E contra o homem, meu companheiro. E Salmo, isso em Zacarias 13. Ial, meu pastor, nada me faltará. Em vez de pastagem, me faz repousar. E para as águas tranquilas, me conduz e restaura minhas forças. Aí. Viu? Para as águas tranquilas, ele me conduz. Então, essas águas tranquilas são aquelas que são enviadas no final dos tempos também. E é por isso que Ial fica irritado. Ial fica irritado, porque mais uma vez eles batem na face. E ali faz um link com Miqueias, falando daquele que está juntando a tropa, filha de tropa, e eles batem a face com a vara, fazendo um link com Moisés batendo com a vara na rocha. E aí ele fala, no final dos tempos, é aquele que está juntando a tropa, filha de tropa, eles estão agredindo, fizeram um cerco contra nós para nos agredir, e eles ferem a face do juiz de Israel, que aqui nós já vimos lá no estudo anterior, que não é papai Iaush, que se tornou Ial filho, porque ele incumbiu o ancião de Daniel 7 a fazer justiça, fazer o julgamento. Exato. Né? E aqui é Ial que está conduzindo esses às águas tranquilas, mas tem muitos que estão recusando essas águas tranquilas que fluem de Ial para o final dos tempos, e por isso eles vão ser destinados às águas impetuosas torrenciais da enchente de Emanuel. Vão ter que enfrentar. Né? Ó Emanuel. Ó Emanuel. Terra invocando, né? Terrível, né? Terrível. Então, vamos ver que isso tende-se a cumprir em breve, irmãos. Você tem o seu prazo, seu tempo para restauração, conserto, santificação, ouvir, crescer, graça, conhecimento diante dos homens, mas o tempo é curto, né? É verdade. O tempo é curto. Gratidão, papai, né? E um detalhe, irmão, do Êxodo 33, é aqui no versículo 18, para confirmar mais um pouco, né? Que diz assim, Moisés respondeu a Ial, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele replicou, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Ial. É mesmo, irmão, olha aí. Então ele está falando assim, eu vou passar diante de ti, quando eu estiver passando diante de ti, eu vou pronunciar o nome de Ial. Você vê que aqui ele ainda não tinha recebido o nome, viu? Porque está na antiga aliança. É tremendo. Ele precisou vir à terra, receber o que? O corpo humano, passar por toda a prova, ser morto. Tremendo. E o seu sangue ser oferecido, aprovado, para ele, e ao mandar um anjo aqui da vida para ressuscitá-lo, subir com ele, para levá-lo lá em cima, enfrentando inclusive aqueles inimigos ali que tinham fechado os portais celestiais para ele não entrar. Nossa, é muito forte. Aí ele ser arrebatado lá em cima. Então, aí, lá em cima, quando ele está chegando, aí, agora ele recebeu o nome. Aqui ele ainda não tinha o nome. Por isso ele fala, olha, eu vou passar. Então é Ial que ele viu? Não. É Iauxa. Eu vou passar pela penha, pela fresta. Você tampa ali, para você não, a claridade não te cegar. Né? E o que acontece? Vai chegar a hora que você vai poder olhar, quando eu estiver de costa. Aí ele fala, quando eu estiver passando, eu vou pronunciar o nome de Ial. Eu vou pronunciar o nome de Ial. Né? Tremendo. Coisa linda, mostrando em cada detalhe todos os segredos sendo abertos. Né, amados? Que é a dúvida de muitos nessa passagem. Ali era quem? Era Ial? Era Iauxa? Quem que é ali? Uns até falando, será que era Mical? Não, agora a gente entendeu. Nos detalhes da nuvem, né? Eu vou pronunciar o nome de Ial.
Ele não tinha o nome de Ial ali ainda. Tá vendo? Era Ialcha. Era Ialcha. Ele ali muito ainda não tinha recebido o nome, porque isso é antiga aliança, né? Muito tremendo. Para ele receber, ele precisou passar ali para a nova aliança, derramar o sangue precioso, né? Para ele poder depois subir, passar pela morte, passar ali pelo sofrimento né, desse corpo, para depois ele ascender ali e ali ser conduzido ali pelo exército até o momento que ele vai ser lá em cima nos lugares celestiais arrebatado por Ial, né, o Supremo, e ali ele se cumpre o Salmo 110:1. Assenta-te à minha direita nos lugares da luz inacessível, né? Até que eu tenha posto teus inimigos por escada dos teus pés. Isso ainda então não aconteceu. E é por isso que a gente fala, Ial filho está reinando? Não, porque ele ainda não assentou no trono para reinar. Isso vai acontecer em breve. Em breve. Gratidão, papai. Gratidão. Nós vamos encerrando, amados, e eu falo com os irmãos que você que está chegando aqui no segundo vídeo, é necessário você voltar no primeiro para que você possa entender os detalhes, porque isso aqui fomos bem devagarzinho, né, para que o entendimento fosse construído, para que não houvesse dúvida, né, irmãos? Verdade. E a gratidão, papai, por essa experiência, né? Gratidão. E vamos então fazer o invocar final e vamos dar gratidão também no final, tá? Vamos juntos. Ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Amados, gratidão, papai, gratidão por você, pedrinha preciosa. Sugiro que você faça o estudo mais de uma vez, para que você possa realmente reter, ruminar, né, todo esse maravilhoso alimento. E te espero no próximo estudo, no nome de Ialcha. Assim seja feito. Um grande abraço, amados irmãos, e até o próximo estudo. Até lá, irmãos.